temos aí os elementos básicos dos circuitos lineares, onde eles envolvem toda essa parte aí das funções singulares, as respostas completas aí quando você tem um circuito em RLC, a transformada aí de Laplace muito utilizada para que nós consigamos aplicar a resolução aí de problemas de circuitos, tá? As respostas em frequência. Então, a gente tem esses elementos básicos de circuitos lineares, série como transformada de Fourier, né, que nós temos e aplicadas a circuitos elétricos. E as outras partes constituintes aí do quadripolo, né? Só que para entendermos esses conceitos de circuitos lineares, temos que entender também os circuitos eletrônicos lineares, né? Parte aí um pouco essa base dos circuitos elétricos, da eletricidade, um pouco envolve aí a eletrônica, sobre os conceitos básicos, os modelos que são aceitos, e, enfim, toda a representação. Mas quando nós falamos de simulações em corrente contínua e corrente alternada de um circuito linear, temos que nos familiarizar com o uso dos programas, né? A aplicação aí também de software que nós temos. Nós temos simulação de um circuito elétrico linear, mas nós temos que criar um novo projeto e, para isso, nós temos que fazer o esquemático, selecionar o componente sempre desejado na aba ali. Muitas vezes você consegue fazer essa representação muito aprimorada aí no Proteus, tá? Tem outros tipos de software aí, como o Fausted, que eu demonstrei na aula referente a ontem. Então, você tem uma simulação aí de um circuito. A fonte de corrente, ela sempre vai ser controlada por tensão, assim como a fonte de tensão, independentemente aí em corrente contínua, ela encontra assim, tu vai pegar ali na aba, dependendo do tipo de software tu vai estar utilizando para conseguir fazer essa simulação aí de circuito linear. E outras observações que nós temos voltada ali para circuitos lineares são as simulações em corrente contínua de parâmetro aí de varredura, né? Então, quando você testa um circuito, você sempre vai ter ali, muito estudado em eletrônica, o sentido, os parâmetros de varredura de um circuito, né? Não linear com transistor. Sempre nós vamos empregar esses circuitos de varredura com transistor, um componente muito estudado aí na eletrônica, para que nós consigamos medir aí a corrente de dreno. Nós sempre vamos inserir no circuito uma ponta de prova de corrente. E aí a gente vai pegar lá, nós vamos pegar essa ponta de prova, colocar no circuito, né, aprimorar lá e clicar. Sempre a gente está só simulando realmente aí no software, tá? Outra observação dos parâmetros de varredura é que é necessário sempre termos esses parâmetros aí para saber voltado em relação aos circuitos aí não lineares, tá? Outro fato que nós temos que avaliar quando nós trabalhamos com circuitos lineares são a resistência de entrada do circuito, quando você tem amplificadores, a resistência de saída dos circuitos, amplificador e o ganho de tensão com saída aí em aberto, tá? Então, nós vamos estudar muito isso em circuitos elétricos, tá? Essa parte aí, as fórmulas matemáticas praticamente empregadas nesse contexto aí dos circuitos lineares. Outros fatores quando nós analisamos os circuitos lineares e temos que entender os elementos de circuitos. O elemento de circuito, nós sempre temos que analisar que o objetivo aí da engenharia é projetar e produzir dispositivos que atendam às necessidades humanas. Nós temos que avaliar também que é necessário que se conheça os componentes e se estabeleçam aí modelos matemáticos para que nós consigamos simular os seus comportamentos físicos. E toda vez nós vamos analisar, seja em circuitos elétricos, seja em eletrônica, os resistores. Os resistores eles são de fundamental importância porque ele é um elemento passivo e aí ele vai possuir uma propriedade aí chamada resistência elétrica, que é medida geralmente em ohms, muito aprofundado na eletrônica. E essa resistência elétrica
ela é a capacidade que o elemento tem de se opor ali à passagem da corrente, tá? Então ele protege o teu circuito. E esse resistor ôhmico, ele pode oferecer ali um relacionamento linear entre tensão e corrente em seus terminais. Então você vai entender que um dos componentes mais importantes quando nós falamos de elementos básicos de circuitos lineares, são os resistores, porque ele vai te dar uma curva de resposta linear, tá? Então, o gráfico de tensão dele pela corrente no resistor ôhmico tem a forma ali linear, tá? É uma curva, na verdade é uma linha subindo ali, voltada para o gráfico de tensão e corrente. E toda essa grandeza denominada, nós aplicamos muito aí a lei de Ohms, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? E essa tensão nos terminais do resistor, essa corrente que atravessa e a resistência que nós temos, sempre vamos analisar e trabalhar ali dentro das leis, principalmente da lei de Ohm. Dentro da Constituição ali, temos a resistividade, muitas vezes, do material. Então, é importante observar que a relação, quando temos um circuito, e aí o material, temos que analisar as seguintes situações. O material ali com que ele foi confeccionado, a área da seção transversal daquele tipo de material, o comprimento do resistor e a temperatura. Um dos fatores que influenciam muito nos circuitos, todos os circuitos, a exemplo dos eletrônicos também, é a temperatura. Então, cada componente ele vai te dizer a que tipo de temperatura específica ele vai suportar. E temos que ficar atentos ao fabricante, sempre observar ali o datasheet de cada material. E a resistividade, ela é sempre característica do material. E você tem um comprimento e uma área a avaliar ali quando você tem um condutor para descobrir a resistividade, tá? Então, a resistividade sempre vai ser a resistência ali de cada condutor que nós possuímos, sempre vai ser cada tipo de material, como o alumínio, o cobre, o níquel, até mesmo a prata, eles têm um certo tipo de resistividade. E aí essa resistividade, ela vai relacionada com o comprimento e a área daquele local ali, daquele circuito onde você vai aplicar um tipo de material ali para descobrir. Então, vamos lá para a parte das análises do SPDA, que são os para-raios. Muitas vezes lá nós utilizamos ainda as artes ali de cobre, mas devido aí à resistividade de cada material, nós sabemos que ele tem uma dificuldade aí maior para não estar ali fazendo, né, não oxidar o material. Por isso que é muito utilizado ainda o cobre, né? E dentro todos esses materiais, temos o ouro também, que ele tem a dificuldade aí maior de oxidar, por isso que ele é muito empregado em circuitos eletrônicos. E o cobre, da mesma forma, ele te protege ali, consegue ter uma durabilidade maior relacionada ali ao teu para-raio. Mas devido a muitos estudos desses materiais, o alumínio está sendo muito empregado na parte dos para-raios, por ter uma proteção melhor, por ter essas avaliações de acordo com o material melhor para ser empregado nesse tipo de projeto, tá? Dos para-raios ali. E toda a resistividade ela tem que ser muito avaliada perante isso. E a partir daí você consegue entender os cálculos ali, quando nós aprofundamos a eletrônica também, não só os circuitos elétricos, mas a parte da eletrônica, a potência ali em um determinado tipo de material, de um resistor, por exemplo, onde nós vamos empregar a fórmula da potência para você calcular principalmente na tua residência, voltado ali para o baixo consumo, diminuir o teu consumo de energia, tá? E a linearidade
são os métodos de análise dessa parte que nós vamos verificar. Elementos lineares, então temos que entender que elementos lineares são aqueles cujo gráfico da abscissa e ordenada, eles vão formar uma reta. Isso que são os elementos lineares. Por isso que o resistor é um exemplo excelente de elemento linear, que ele vai crescer ali a reta de acordo com a tensão e com a corrente, tá? Então, são elementos lineares, mais uma vez, são aqueles cujo gráfico da abscissa e ordenada, eles formam uma reta. Esses elementos, eles conseguem satisfazer simultaneamente a dois princípios, a superposição e a homogeneidade, que são ali aplicados no itens que a gente consegue verificar, tá? Porque superposição é um exemplo básico aí de superposição, que nesse caso, se for aplicada uma tensão nos terminais de um determinado elemento de circuito, vai circular ali uma corrente para um outro determinado elemento de circuito. E se for aplicada uma tensão nos terminais de um determinado elemento aí de circuito, aí por outro lado então a gente tem a superposição que trabalha quando você aplica uma tensão, de uma forma vai ter uma corrente ali circulando para o outro lado do elemento ali de circuito, tá? E a homogeneidade se caso for aplicado aí uma tensão nos terminais de um determinado elemento, vai circular uma corrente por um outro lado de um elemento aí de circuito, né? Circula essa corrente. Só que o que vai acontecer, né? A homogeneidade, ela vai te dizer que se for aplicada uma tensão de kilovolt aí, uma tensão nas casas de kilovolt, mais ou menos aí nos determinados, nós vamos ter uma corrente em quiloampere também circulando aí nesse elemento, né? Então, se tu tem uma tensão em 12 volts, você vai ter uma corrente ali circulando dependendo do valor ali daquela resistência, tá? Então, por isso que nós temos um exemplo, mais uma vez, excelente de linearidade comparando os resistores. E as fontes ideais, elas nos ajudam a entender um pouco, trabalhando dentro de um circuito elétrico, dentro de um circuito ali até mesmo eletrônico, tá? Então, quando você analisa essa linearidade, você tem que analisar a curva que cada circuito ela vai ter ali em um determinado tempo, uma determinada análise de tensão voltada ali para a corrente, tá? Dentro dessas análises, temos a de fundamental importância, a fonte, que só na ideia ali nós temos essas fontes ideais, que é um elemento ativo capaz de gerar ali energia. E aí sempre vai existir dois tipos, a independente ideal, que é um elemento ativo que ela vai fornecer a tensão ou corrente independentemente das outras variáveis do circuito, tá? E as fontes dependente ideal ou fonte controlada. É a fonte que ela vai estabelecer uma tensão ou corrente que depende do valor da tensão, tá? Então, nós temos essas análises aí, fonte de tensão controlada, fonte controlada por tensão, as fontes controladas por corrente, as fontes aí controladas de corrente controlada por tensão. Vários tipos de fontes aí para entendermos um pouco desses conceitos dos circuitos lineares e até quando nós falamos aí de circuitos lineares, tá? Análise de circuitos lineares. E só para analisar essa situação aqui dessas funções, as respostas completas
são os gráficos, como é que ele vai te entregar as funções aí analisadas em circuitos, tá? Então você vai ter na parte dos elementos básicos de circuitos lineares as funções singulares, que são funções de grau, de rampa, impulso, as respostas dos circuitos RLC, que são circuitos resistivos, indutivos e capacitivos, circuito de primeira ordem, a resposta, tá? Os circuitos de segunda ordem e as situações ali voltadas para o restante dessas análises de circuitos lineares, né? Muito aprofundado em circuitos elétricos. Então, se você tem um circuito elétrico, por exemplo, está indicado aqui nessa figura, ó, nós vamos ter que tem uma entrada, vamos analisar que tem uma entrada aqui, uma tensão sendo aplicada, onde você vai ter uma corrente circulando aí na direção desse resistor, e aí você tem vários caminhos aí nesse caso, né? Então, a corrente, ela sempre vai procurar o caminho aí muito mais fácil para conseguir ter o percurso dela. Então, eu tenho aí um resistor, tenho corrente I1, tenho corrente I2 aqui, circulando aí nesse circuito resistivo, tá? Onde você tem uma saída, as correntes do circuito, para que consigamos aí analisar os métodos, né, os modelos de análise de circuitos. Outras observações é quando nós analisamos esses métodos analíticos, que são de modelagem, desenvolvimento de descrições matemáticas e análise e projeto. Então, você tem o mesmo circuito, de que forma você vai projetar ali até mesmo no Proteus para conseguir entender. Por isso que o Fausted, ele é de fundamental importância dentro dessas análises, porque uma vez ele desenhado ali, ele já te mostra o valor da corrente e da tensão, para que fique ali muito mais fácil de você conseguir projetar essa parte de circuitos elétricos também, tá? A outra informação é quando você trabalha aí para modelar um sistema, onde você tem uma análise a ser feita aqui dentro, e você vai resolver primeiramente essa parte aqui dos cálculos aí aprofundado para tentar reduzir o teu circuito. Então, nós temos várias formas aí de analisar um circuito, e a sequência dele é analisar a entrada e saída, porque eles estão associados aí com esses sinais contínuos ou discretos no tempo. Então, você vai ter uma análise aí de sinais contínuos ou discretos, tá? Então, nós entendemos aí os gráficos de que forma esses circuitos se comportam através das funções matemáticas aí empregadas, tá? Então, você tem um circuito dentro, como nós chamamos aí de caixa preta, e aí você vai ver o comportamento dele através dos gráficos no tempo e tensão, tá? Sempre analisando aí ele voltado também no tempo, tá? E um sistema, todos esses sistemas de análise, o comportamento da entrada, o comportamento ali da saída, principalmente quando nós estamos analisando essa parte aí de processo tanto contínuo como alternado, tá?